Iniciando nossa aula, galera, a gente vai ter 3 aulas de biologia, né? Aí olha só como é que vai ser essa divisão, porque ficou um pouco complicado. A gente vai ter 2 aulas de monitorias e o pessoal que é do pré-med, do mesa, tem as aulas da noite. Então amanhã vai ter aula à noite para o pessoal do pré-med com o professor Paulo Silva. E na quarta vai entrar o Rafael. Então eu vou dar monitoria amanhã também de Biologia 3. E aí o Rafael faz um revisaço de tudo na quarta-feira. Eu envio o link para vocês, tá bom? Inclusive, pessoal da salinha, eu deveria estar enviando o link para vocês se vocês quiserem assistir as aulas do professor Paulo Silva e a aula do professor Rodrigo. Eu posso enviar o link desses se vocês quiserem, tá bom? Então, essas últimas semanas assim, de aula, a gente compartilha os links com vocês. Da mesma forma que eu falei, vocês podem compartilhar meu link de monitoria também, tá? Então, vou compartilhar os 2 links, todas as aulas ficam gravadas, então, quando vocês estiverem assistindo uma aula que seja do mesa, e aí eu estiver dando monitoria, vocês podem ver minha gravação depois, e vice-versa, vocês podem ver a aula do mesa depois também, tá bom? Então, todas as aulas que eu receber ou eu tiver acesso, eu vou compartilhar com vocês. É nossa última semana de preparação, né? Geral, estava conversando com os alunos também sobre isso. Alguns vão fazer o FRR. Quantos de vocês vão fazer Roraima? Manda aí no chat rapidão. Quantos de vocês vão fazer Roraima? E tem gente que vai fazer o PSI, né? O Processo Seletivo do Interior. Quem for fazer PSI, manda eu também. Porque aí a gente pode compartilhar o link dessas aulas, não tem problema não. Tá bom? Manda aí, porque talvez a gente organize até umas aulas, umas monitorias para essa prova. A prova do PSE, ou a prova do PSE não, a prova do PSI e a prova de Roraima são provas bem específicas, são bem diretas mesmo. Então a gente volta para o estilo de revisão de questões, né, bem objetivas. Diferente da prova do Enem, que a gente vai ver hoje, a gente vai trabalhar alguns conceitos, mas não vai aprofundar muito, porque a prova do Enem não aprofunda muito, ela é mais de interpretação no geral. Beleza? Então bora lá. Seguinte. Mandei uma lista para vocês. Todo mundo tem a lista. Mandei no grupo do pré-med, matutino, vespertino, no grupo dos alunos da manhã, da tarde, que já foram embora também. Já mandei no grupo pessoal online, mandei no grupo do mesa, mandei no grupo da salinha, tá? Então mandei para todo mundo que eu conhecia. Se tem alguém aqui que é amigo de alguém que não é desses grupos, aí pede para essa pessoa te enviar a lista, beleza? Que na aula de hoje a gente vai comentar as questões através da lista. Grande parte das questões vão ser do Enem, mas eu escolhi também algumas provas que lembram questões do Enem. Professor, tem isso? Existe isso? Existe sim. Tá? Então, eu botei como provas ali que lembram um pouco o aspecto de prova de Enem, as provas da Unesp, a prova da UERJ, tá? E algumas outras. Então, nem tudo é Enem, mas essas questões são um pouco parecidas. Beleza? Na aula de hoje, a gente tenta revisar Biologia 1 e 2 juntas. E aí, na aula seguinte, a gente vai tentar revisar Biologia 3 sozinha. Professor, mas por que tem uma aula só para Biologia 3? Porque, gente, Biologia 3 é o que mais cai no Enem, pô. Não tem para onde a gente fugir, tá bom? Então, Biologia 2 e a Biologia 1 a gente vê na aula de hoje. E a Biologia 3 a gente deixa ela somente para amanhã, inclusive comentando algumas coisas de botânica. Vocês assistiram a aula de botânica do professor Rafael, né? Eu acho que ele deu uma introdução para vocês, uma revisada no geral. Amanhã a gente comenta algumas coisas também através das questões, beleza? Então, essa é a nossa programação, é assim que a gente vai seguir. Para quem não conhece as monitorias, porque está participando a partir de agora, as perguntas vocês podem mandar aqui no chat, vocês podem ligar o microfone também e falar a hora que vocês quiserem. Só não pode compartilhar a tela, tá? Então, isso aí é proibido aqui, beleza? Então, bora lá. Primeira questãozinha que a gente faz aqui, né, na nossa revisão, Enem fala bem assim, ó. A aglutinina do trigo é uma molécula capaz de bloquear... Opa! A aglutinina do trigo é capaz de bloquear os poros nucleares das células. Admita que essa substância seja introduzida em uma célula eucarionte, que tem núcleo, né, gente? Esse processo que será interrompido no interior dessa célula vai ser o quê, então? Galera, olha só para cá, ó. Eu tenho uma célula, e dentro das células eucariontes, eu tenho uma estrutura que protege o material genético chamada de núcleo, né? O núcleo possui 2 membranas, uma membrana externa e uma membrana interna, que são as membranas nucleares, também chamadas de envelope nuclear. Só que quando a gente olha para a membrana do núcleo, olha só, se eu fosse expandir a membrana do núcleo para vocês, a gente ia ver que essa membrana, na verdade, tem como se fossem uns buraquinhos.
E esses buraquinhos são chamados de canal do poro nuclear, são formados por várias proteínas. Bacana. Olha o que a questão fala. Ela fala que a aglutinina bloqueia esses canais do poro, ou seja, a passagem das substâncias ou para dentro ou para fora do núcleo vai estar impedida. Show. O processo que será interrompido será o quê? Aí eu vou pensar assim, olha, dentro do núcleo eu tenho DNA, e o DNA pode dar origem a novas moléculas de DNA, ou pode dar origem também a moléculas de RNA. Não é assim que a gente aprende? E o RNA pode dar origem, né, no caso do RNA mensageiro, quando lido, a proteínas. Letra A fala assim, ó, duplicação dos cromossomos. Se eu bloquear o canal do poro, que permite entrada e saída de cromossomos, ou permite entrada e saída de substâncias do núcleo, eu bloqueio a duplicação dos cromossomos? Não, porque esses cromossomos não vão sair do núcleo. Eles não dependem do canal do poro nuclear. Letra A não pode ser. Letra B, transporte de elétrons. Transporte de elétrons não acontece no núcleo. Transporte de elétrons acontece em mitocôndria. Né? Ei, raciocina comigo. Posso ter síntese de proteínas interrompidas? Sim. Por que, de novo? Porque no núcleo está o DNA. E quando eu quero produzir uma proteína, eu pego a informação do DNA, que está contida num segmento chamado de gene, copio essa molécula para uma molécula de RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro sai do núcleo e vai para o citoplasma, e vai ser lido lá nos ribossomos, e leva à produção de uma proteína. Lembra dessa sequência? DNA formando RNA, qual é o processo? Transcrição. RNA produzindo proteína, qual é o processo? Tradução. Beleza? Então, a letra C é a nossa alternativa. A síntese de proteínas vai estar comprometida, novamente, por quê? Porque o RNA mensageiro não vai conseguir sair. Essa primeira vocês conseguem fazer? Tranquilo? Alguma dúvida nessa? Festival de joinhas, recebi vários joinhas aqui, então vou seguir em frente. Nossa, essa água tá muito gelada. 2. Congelei meu cérebro, vai. 2. Para que uma célula possa produzir suas proteínas, ela precisa de aminoácidos, que podem ser obtidos de duas maneiras: ingeridos em alimentos ricos em proteínas ou produzidos pelas células a partir de outras moléculas orgânicas. Alguns organismos, particularmente seres autotróficos, são capazes de sintetizar todos os 20 tipos de aminoácidos. Bacana. Eu não vou ler mais o que está falando aí. Estava lendo esse comecinho porque eu queria te relembrar alguma coisa de bioquímica. E essa coisa que eu queria te relembrar é a classificação dos aminoácidos. Ei, consegue reconhecer um aminoácido? Porque uma coisa importante no Enem não é só saber biologia, é saber química. Porque essa prova pode juntar as duas coisas. Então, lembra que se aparecer um aminoácido, ó, eu vou ter um carbono chamado de carbono alfa. Ligado a esse carbono, eu tenho um grupo NH2, que é o grupo Q, doutores? Amino, né? O grupo NH2 é o grupo amino, ó. Aí eu tenho C-O-O-H. Que grupo é esse? A carboxila, que representa para mim um grupo ácido. Aminoácido, tem um grupo amino e um grupo ácido. Bacana. Além disso, ó, eu tenho um hidrogênio e aí o outro ligante é um radical. Esse radical varia, né? Pode ser vários tipos de cadeias aí. E aí, justamente os 20 aminoácidos vão mudar aonde? Na região do radical. Bacana? Então, os aminoácidos são formados por um carbono central. Eu tenho sempre ligado um grupo amino, NH2, um grupo ácido, que é a carboxila, C-O-O-H, um hidrogênio e um radical. A mudança entre os aminoácidos vai acontecer no radical. Sobre esses aminoácidos, eu tenho uma classificação deles em dois tipos: os essenciais e os não essenciais. Essencial, aqui é uma parada até profunda, cara, meio profunda mesmo. Porque aquilo que a gente julga essencial é uma coisa que a gente está procurando o tempo todo, né? Olha que bonito, professor. Tá filosofando hoje? Tô filosofando aqui, ó. Uma coisa essencial, uma coisa que eu sempre procuro. E se eu procuro muito algo, é porque eu não tenho. Sentiu a filosofada aqui, ó? Os aminoácidos essenciais são aqueles que eu necessito, mas eu não possuo no meu corpo. E é por isso que a forma de obtê-los é através da minha alimentação. Já os aminoácidos chamados de não essenciais, apesar de ter esse nome, não significa que eu não preciso deles. Mas eles são não essenciais porque eu sou capaz de produzir. Captaram? Então, essenciais eu não produzo, obtenho através da alimentação, através da dieta. E não essenciais, eu sou capaz de produzir. Bacana. Aí ele fala assim, ó.
O organismo humano não sintetiza alguns aminoácidos chamados de essenciais. Por que a gente não consegue produzir esses caras que são chamados de aminoácidos essenciais? Né? Letra A fala, não possui RNA transportador cujos anticódons sejam complementares aos códons? Gente, códon e anticódon são estruturas de RNAs que estão relacionadas à montagem de proteínas. Eu vou pegar aminoácidos que estão presentes na célula, sejam eles essenciais ou não essenciais. Então, de novo, códon e anticódon é importante para a formação de proteínas. Eles pegam aminoácidos que já existem, que estão na célula. Eles não produzem aminoácidos. Tá bom? Então, não pode ser. Letra A não pode ser. B, não possui enzimas nem vias biosintéticas, vias, né, que eu consiga produzir, que participam da produção desses aminoácidos. Verdade. Por que eu não tenho a produção desses aminoácidos? Porque eu não sou capaz de produzir, cara. E eu não sou capaz de produzir justamente porque eu não tenho vias metabólicas para a produção desses aminoácidos. A resposta para a gente é a letra B de Bartolomeu. 2, resposta a letra B. Entenderam? Captaram? Relembraram isso aqui? Galera, essa lista tem mais de 100 questões, eu não vou fazer todas, tá? Estou respondendo só as que eu acho importantes para vocês. Restantes, vocês vão fazendo e vão comentando comigo caso vocês tenham alguma dúvida. Então, bacana. Vocês leram essa, eu acho que captaram a mensagem, né? O que eu queria que vocês guardassem aqui, ó? Que, apesar de ser uma questão da Unesp, vocês podem ir lá ver, essas questões são bem parecidas com a do Enem mesmo, né? Tem que pensar para responder. Então, se tu já respondeu todas as provas do Enem, tem aluno que é assim, tá? Tem aluno que já respondeu todas as provas do Enem. A gente pegou todas as listas de provas antigas e aí foi respondendo. E aí fala assim, pô, professor, mas de onde eu vou estudar? A Unesp é uma boa dica, tá? Bora lá. Seguindo na questão número 3, ela fala assim, ó. Dores abdominais, vômito e diarreia são sintomas de doença celíaca. Opa, doença celíaca. O que é doença celíaca? A gente falou tanto dela para a prova da UEA, né? Doença celíaca é uma doença da intolerância ao glúten. As pessoas têm intolerância ao glúten não por falta de enzimas capazes de quebrar o glúten, mas porque as células de defesa, quando encontram glúten no intestino, começam um processo inflamatório e aí destroem as estruturas do intestino. Lembra que o intestino delgado tem várias ondulaçõezinhas, chamadas de vilosidades. E aí, quando eu pego uma célula daqui, se eu fosse olhar no microscópio, a célula ia ter alterações da membrana que formam ondinhas chamadas de microvilosidade, né? Microvilosidade. Essas microvilosidades são formadas a partir de filamentos de actina, que são proteínas do citoesqueleto. Beleza? Tá bom. A gente falou que doença celíaca é intolerância ao glúten, né? Gente, olha só. Raciocina comigo. Intolerância à lactose é a ausência de uma enzima chamada lactase. Intolerância ao glúten é uma resposta inflamatória, porque as células de defesa causam inflamação na presença do glúten. Ei, as duas são doenças semelhantes, sim ou não, doutores? Baseado no que eu expliquei para vocês agora. São doenças semelhantes? O tratamento é o mesmo? Não. Porque na intolerância à lactose, falta a enzima chamada de lactase para quebrar a lactose. Então, basta eu dar a enzima. Eu, inclusive, vez ou outra, quando quero comer um pão com tucumã, né, às vezes eu como um queijo coalho, meu intestino já fica... Aí eu tomo uma enzima. Eu absorvo aquela lactose, eu consigo quebrar. Então, no caso da intolerância à lactose, eu consigo resolver dando a enzima. Na intolerância ao glúten, eu consigo controlar? Não. Porque são células de defesa que estão mediando a inflamação. A menos que eu imunossuprimisse alguém, desse remédio para a célula de defesa não funcionar. Mas, porra, não vale a pena fazer isso só para o cara conseguir comer alguma coisa que tenha trigo. Então, no caso da intolerância ao glúten, de fato, essa pessoa não pode ter contato com alimentos que possuam o glúten. E lembra que o glúten é derivado do trigo. Bacana. Qual dos alimentos ingeridos pelas pessoas o médico precisou eliminar da dieta? Preciso procurar alguma coisa que tenha trigo, né? Aí, letra A fala assim, ó. Preciso cortar o arroz. Não, arroz não tem trigo. Preciso cortar lasanha. Lasanha. Leva trigo, doutores? Pô, professor, mas aí eu não cozinho, cara. Baby, essa aqui não é questão Unesp. Essa aqui é questão Enem.
A questão é nem. Eu não cozinho. Então, beleza. Tu não cozinha? Bora por eliminação? Salada de alface e tomate tem trigo? Não, não pode ser. Então, arroz não pode ser, não pode salada, né? Bife com creme de leite. Bife não tem trigo. Creme de leite não tem trigo também. Ovo cozido. Ovo é ovo, meu amigo. Não tem trigo no ovo. Só sobrou a lasanha, né? Para quem não sabe, lasanha leva trigo sim na produção da massa, tá? Então, quando vocês pegam um macarrão, né? O macarrão foi produzido através de uma massa, e essa massa leva trigo, né? A lasanha também tem aquelas folhas que são como se fosse um macarrão. Então, a resposta para a gente na 3 é a letra B de bola. Tranquilo? Deu para entender? Vocês conseguiam fazer essa? Eu acho que sim, né? Essa é uma quase que assim, um consenso. A massa da lasanha tem trigo, professor. Eu sabia disso, não sou tão leso assim. E aí tu ia por eliminação, tá? Gente, eu descobri que lasanha não se come com arroz. Eu passei a minha vida inteira acreditando que lasanha se comia com arroz. Foi aí que eu descobri que eu era pobre. Porque quem me mostrou isso foram as pessoas ricas. Falou, tu come lasanha com arroz? Eu falei, porra, sim, vocês não comem não? Eu como até com feijão, pô. Lasanha com feijão é uma delícia, cara. Inclusive, às vezes cai bem até uma farofinha, assim, ó. Uma farofinha, né? Branca, assim. Aí eu fiquei, pô, eu fiquei me sentindo muito pobre, pô. Tava todo mundo numa mesa, assim, eu cheguei com pratão de lasanha, com arroz e feijão, pô. Aí todo mundo me olhou estranho, assim, mas, tipo, pô, tu come assim? Eu falei, sim, foi assim que eu aprendi. Não pode comer lasanha como só com farofa. Eu como com tudo também. Pô, é mó gostosão misturar tudo. Mano, inclusive, a melhor comida que tem é quando tu pega tudo assim, mistura o arroz, mistura o feijão, aí tu joga a farinha, faz aquela massa, entendeu? Faz aquela massa assim, ó. Pega o purê também, se tiver. Porra. Aí tu dá, nhaque. Aí vai só o bife e aquela maçona assim, porra, delícia. Bora lá. Tô até com fome agora. 4, 4, 4, vou pular, tá bom? 4 vou pular, é uma questão sobre quebra de açúcar, eu acho que essa aí tá mais tranquila para vocês. Bora para 5. Na 5 eu vou fazer, tá? 5 eu preciso comentar com vocês. 5 fala assim, ó. Entre as diversas técnicas para diagnóstico da COVID, destaque-se o teste genético. Considerando as diferentes variantes e cargas virais, um exemplo é a PCR. O que é PCR? É a Polychain Reaction. O professor não ajudou em nada. Tá, calma aí, deixa eu explicar isso aqui. A PCR é uma técnica de proliferação de DNA. É multiplicação de DNA, tá bom? Então, bora lá. Essa técnica permite identificar com confiabilidade o material genético do SARS-CoV-2, um vírus de RNA. Para comprovação da infecção por esse coronavírus, são coletadas amostras e secreções do indivíduo. Uma etapa que antecede a PCR precisa ser realizada para permitir a amplificação do material genético. Então, de novo, o que é a PCR? PCR é uma técnica para eu proliferar moléculas de DNA. Por quê? Porque eu quero estudar essa molécula, eu quero analisar essa molécula. E quanto mais moléculas eu tiver, mais fácil fica de eu analisar. Só que, de novo, olha o que aconteceu aqui nesse texto. Ele falou para ti que o vírus, no caso da COVID, né? O vírus da COVID é um vírus de RNA. E se o vírus da COVID é de RNA e a PCR é uma técnica que prolifera DNA, eu tenho que fazer o RNA virar quem, então, primeiro? DNA. Esse processo é chamado de transcrição reversa. Ó, a gente comentou lá em cima. Quando o DNA dá origem ao RNA, isso é uma transcrição. Se eu fizer o oposto, o RNA originando o DNA, é uma transcrição reversa, tá? Nesse caso, portanto, antes de eu fazer a técnica de PCR, que é a técnica de proliferação do DNA, eu vou precisar obter moléculas, né, a partir do RNA. Então, obter moléculas de DNA viral por meio da transcrição reversa. Resposta para a gente, letra E de elefante. Dúvidas? Não? Tá bom, já que tá o espertalhão e falou que não tem dúvida, o que diabos é cDNA? O que é cDNA? Vocês conhecem o RNA-M, que é o RNA mensageiro. Vocês conhecem o RNA-T, que é o RNA transportador.
Vocês conhecem o RNA, o RNA mensageiro, transportador, vocês conhecem o RNA-R, ribossômico, né? O que é esse RNA, ou o que é esse DNA-C? Professor, DNA-C é DNA complementar. Exatamente. É o DNA que vem a partir de um molde de RNA, tá bom? Ele é complementar ao RNA. Tá. Deixa eu pegar aqui, então, a técnica de PCR para falar isso do Prime. Vou pegar aqui uma imagem. E aí, deixa eu pegar aqui. Deixa eu mostrar aqui uma imagem. Explico sim, bora lá, bora lá. Revisou nem técnica PCR Prime, tá aqui, bora lá. Tá aparecendo na telinha de vocês? Deixa eu pegar uma imagem dessas. Deixa eu pegar uma imagem boa. Tá. Tá, bora lá. Deixa eu explicar isso para vocês. Seguinte. Quando a gente olha para o processo da replicação, que é o processo que eu tenho uma molécula de DNA originando outra molécula de DNA, eu tenho duas fitas do DNA e essas duas fitas têm que separar. Então, na técnica de PCR, eu basicamente estou copiando a replicação. Então, a primeira coisa que eu faço é separar as fitas, tá bom? Olha para a imagem, olha para a imagenzinha que está sendo representada para vocês, ó. Bem aqui eu tenho uma fita 1, fita molde 1. Aqui eu tenho a fita molde 2. Então, eu separei as fitas de DNA. Lembra que o DNA tem duas fitas? Bacana. Esse processo é a desnaturação do DNA. É a primeira parte da PCR. A segunda parte da PCR é iniciar a cópia do DNA. Ei, quem que copia o DNA? Quem copia o DNA é uma enzima chamada de DNA polimerase. Só que a DNA polimerase tem que ler o local em que se inicia. E o local que se inicia o processo da proliferação, da replicação, é chamado de prime, tá bom? Esse local, então, eu tenho uma sequência que eu adiciono, essa sequência que eu adiciono é o prime, e ele é o local de início. Então, que diabos é prime? Prime é uma sequência de nucleotídeos que se liga a uma fita molde, e é através dessa sequência que eu tenho o sinal para o início da replicação. Vocês entenderam o que é isso? Então, por que eu faço de novo? Eu separo as fitas, né? Então, olha só. Veio uma fita para um lado, uma fita para o outro. Depois disso, olha o que eu faço, ó. Adiciono o primer, ó, tanto numa fita quanto na outra, e a DNA polimerase vai começar a trabalhar. Então, o primer é o ponto de início do processo da replicação, beleza? Nas replicações regulares, dentro de uma célula, quem adicionou prime é uma enzima chamada de primase, beleza? Alguma dúvida? Deu para entender o que é o prime? O prime é o ponto inicial da replicação. É uma sequência, né, de nucleotídeos que sinalizam para a gente o início da replicação. Tá bom? Beleza. Então, vou interromper aqui o compartilhamento. Vou voltar para o compartilhamento anterior, que é dessa aula, onde tem as questões. Espera aí que travou aqui o laptop. Alguém está a fim de me dar um iPad? Tem alguém querendo me doar um iPad? Eu troco pelo meu tablet da Samsung. Alguém aceita? Não. Poxa vida, tá bom. Não custava tentar, né? Não custava tentar. Vai. Seguinte. Próximo. A próxima que eu vou fazer é a questão de número 7, tá bom? Vou fazer a questão de número 7. Bora lá. Em uma aula prática de bioquímica para medir a atividade catalítica da enzima catalase, foram realizados 6 ensaios independentes nas mesmas condições, variando-se apenas a temperatura. A catalase decompõe o peróxido de hidrogênio,
produzindo água e oxigênio, certo? E aí, olha só. Aqui, ó, a decomposição, a temperatura de 10 graus Celsius foi de 8. De 15 graus Celsius foi de 10,5. Então, olha o que está acontecendo, ó. Quando eu coloco uma temperatura de 10 graus Celsius, né, eu tenho um valor aqui, ó, de mais ou menos 8. Então, tá aqui, ó, 8. Depois, quando eu tenho uma temperatura de 15, vai para 10,5. Já tem um outro valor. Quando é uma temperatura de 20, já desce para 9,5. Para cá. Então, eu tenho ó, um gráfico que está mostrando a atividade enzimática. Se eu for aumentando para 25, já vai para 5, vai diminuindo mais ainda. Então, a atividade enzimática diminui. Mas sabe que eu tenho uma curva nesse estilo aqui, ó. Aumenta, depois diminui. Esse gráfico, ele representa para mim, né, uma atividade de enzima, baseado tanto na temperatura quanto no pH. Poderia ser qualquer um dos dois. No caso aí, ele mostrou da temperatura. Quando eu tenho esse gráfico, olha, a atividade enzimática está subindo até um ponto que ela chega no ponto máximo. O ponto máximo é chamado de ponto máximo ou ponto ótimo da atividade enzimática. Depois disso, a atividade começa a diminuir. Isso por quê? Porque as enzimas dependem do pH e da temperatura para ter sua forma. E a forma da enzima tem a ver com a sua função. Se eu aumentar ou diminuir muito a temperatura, ou se eu aumentar e diminuir muito o pH, a proteína perde a forma. E se ela perde a forma, ela perde a função. O nome desse processo em que uma enzima perde sua forma, sua estrutura tridimensional, é chamado de desnaturação proteica, tá? Ele pergunta assim, ó, os diferentes resultados dos ensaios justificam-se por quê? Por que aumenta e depois diminui? Por causa, né, da alteração da estrutura da enzima. Da estrutura o quê? Tridimensional. Lembra que a forma da enzima é igual à função que ela vai exercer. Se ela perde a forma, por consequência, ela perde a função. A resposta da questão de número 7 é a letra E de elefante. Captaram a mensagem? Captada a mensagem? Opa! Não entendeu? Tá bom, é assim, ó. Toda enzima tem níveis de estrutura. A gente tem a classificação das enzimas assim, ó, estrutura primária, estrutura secundária, estrutura terciária e algumas enzimas possuem estrutura quaternária. Quando as enzimas, né, alcançam a estrutura terciária, a gente tem a forma tridimensional dela. E essa forma tridimensional é quando a enzima finalmente ganha a sua função. Então, se eu perco a forma da enzima, por consequência, perco a função dessa enzima. E o que pode fazer uma enzima perder sua forma? Variações de temperatura, variações de pH. E essa perda da forma a gente chama de desnaturação. O que ele está perguntando no gráfico é o seguinte, ó. Ele está perguntando assim, ó, os diferentes resultados do ensaio justificam-se por quê? A lógica é, se eu tenho 10, a atividade foi para 8, ótimo. 15 foi para 10,5. Então, quanto mais eu aumento a temperatura, né, mais a atividade melhora. Só que quando eu aumento para 20, começa a diminuir. E aí eu aumentei para 25, caiu mais ainda. Então, o gráfico subiu, depois diminuiu. Por que a enzima está perdendo a função, perdendo sua funcionalidade? Porque quando eu vario muito a temperatura, eu perco a forma, tá? A letra A fala assim, ó, variação do pH do meio. Gente, lembra que o Enem, ele é questão de interpretação. Enem é pura interpretação. O gráfico que ele me deu, que eu montei, na verdade, é baseado numa tabela de temperatura. Se a tabela é de temperatura, eu não posso inferir nada relacionado a pH. Tá bom? Então, se ele tivesse me dado uma gráfico, né, baseado no pH, aí eu poderia falar sobre isso. Mas a questão não me falou nada sobre o pH, tá? Então, eu não sei se varia para mais, se varia para menos, né, baseado na atividade do pH, tá bom? Então, por conta disso, letra A não pode ser.
Deu para entender? Beleza. Tá. Vou fazer a última de bioquímica. Questão número 8. Beleza? Questão número 8 fala assim, ó. A sequência de nucleotídeos do RNA mensageiro presentes em um gene de um fungo constituído de 7 códons está escrita a seguir. Pesquisadores a sequência de mutações dependentes. Sabe-se que os códons UAG e UAA, olha só o que ele está te falando, são terminais. O que são códons? Códons são sequências no RNA mensageiro, tá? Cada 3 bases codificam um códon. Geralmente, eu tenho códons que sinalizam aminoácidos. Só que eu tenho também códons que sinalizam início e fim da leitura do RNA. Como que é o nome desses códons que sinalizam início e fim da leitura do RNA? Códon de início e códon de terminação. Os códons de início, né, são o A ou G. E eles codificam para mim um aminoácido chamado de metionina. Eu ia falar metformina. Metformina é um antidiabético. É a metionina, tá bom? E aí eu tenho códons que sinalizam para mim o fim, ó. Quais são os códons que sinalizam o fim para mim? Os códons que sinalizam para mim o fim são o AG, o AA e o GA. Tá bom? Então esses são esses 3 códons. Cara, no geral, nas provas de vestibular, tem que saber isso de cabeça, pô. Mas é o Enem te deu a informação aqui. Bora lá. Então, o AA, o AG e o GA são não codificantes. Ou seja, eles não sinalizam para mim nenhum aminoácido. Eles só sinalizam para mim o fim. Bacana. Qual mutação produzirá a menor proteína? Então, bora lá. A ou G codifica o aminoácido? Sim, aminoácido 1, tá bom? Aí ele fala assim, ó, deleção do G no códon 3. Se eu deletar o G no códon 3, ó, o G vai deixar de existir. Então, a próxima sequência que eu tenho é o UC. É de terminação? Não. Então, eu vou ter o aminoácido 1, o aminoácido 2, o aminoácido 3. Aí, beleza. O UC. Depois vou ter AAU. AAU é sequência de terminação? Não. Então, aminoácido 4. Estão entendendo o que eu estou fazendo? O tamanho da minha proteína? A proteína vai sendo produzida até eu chegar numa sequência de término. Tá bom? Depois eu vou ter GUA, aminoácido, então, 5. Né? Vou botar aqui para os aminoácidos. Depois eu vou ter GUA, aminoácido 6. E assim vai seguindo. Então, a proteína continuou. A sequência de A, né, que deletou a nossa letrinha aqui, ó, que é a letrinha G no códon 3, não causou interferência na redução da proteína. Pelo contrário, fez que ela fosse mais além, conseguisse produzir mais. Então, letra A não pode ser. Estão entendendo o que eu estou fazendo? Se não entenderem, a gente não vai conseguir prosseguir. Então, ó, se eu mudar G aqui, ó, se eu deletar, a sequência primeira é A ou G, a segunda U, aí a terceira vai ser o quê? UC. E assim vai seguindo. Bora lá. Bora continuar lendo aqui que ele vai trazer pra gente. Então, bora lá. Substituição de C por U no códon 4. No códon 4 aqui, ó, se eu trocar C por U, como é que vai ficar? UAA. Não fica o A? Então, eu vou ter A ou G, aminoácido 1, aminoácido 2, aminoácido 3. E aqui, parada. Quantos aminoácidos eu vou ter na letra B? 3 aminoácidos. Entenderam? Bacana. Lembra que a sequência de término, né? Sequência de terminação não significa para mim nenhum aminoácido. Substituição de G por C no códon 6. Então, vou procurar o códon 6. E aí, vou trocar G por C. Então, ao invés de ter G, eu vou ter C. Eu vou ter ACU. Isso significa que vou mudar a proteína? Não, olha só. Vou ter o aminoácido 1, aminoácido 2, aminoácido 3, aminoácido 4, aminoácido 5. Aqui, ó, ACU não é término, então continua. Se não é um término, continua. Até que chegou em UAG. O AG termina. Então, teria 5 aminoácidos. Captaram o que eu estou fazendo? Substituição de A por G no códon 7. Gente, se eu mudei o códon 7 aqui, ó, eu continuo na sequência de 1, 2, 3, 4, 5, 6
Então vai ter maior do que 6 aminoácidos. Não vou nem bater cabeça, não vou ler tudo disso. Deleção dos 2 primeiros nucleotídeos no códon 5. Se eu deletar os 2 primeiros no códon 5, o que vai acontecer? Eu vou ter, ó, deletei, né, aqui esses dois, ó, U, G. A próxima sequência seria, então, U, AG. O AG é sequência de término. Bora lá ver? Eu teria, ó, aminoácido 1, aminoácido 2, aminoácido 3, aminoácido 4, término. 4 aminoácidos. Qual foi a alteração que produziu a proteína menor? Da letra B, porque a proteína ficaria com 3 aminoácidos. Então, a resposta para a gente é letra B. Entenderam o que eu fiz nessa? É uma questão mais longa. Eu precisaria realmente trabalhar em todas as alternativas. E aí, né, de fato, eu cheguei a uma letra. Tá bom? Prof, essa questão é longa. Eu bato cabeça com ela desde o começo? Não recomendo. Não recomendo. Recomendo que na prova do Enem vocês comecem a fazer logo as questões fáceis. Eu acho que isso já está na cabeça de vocês. Por quê? Porque se vocês fizerem as questões difíceis e errarem as questões fáceis por conta de tempo, porque tu bateu muita cabeça com questão difícil e tu começar a errar fácil, tua nota vai cair, cara. Tua nota vai cair. Então, assim, lembra que ciências da natureza não é só biologia. Na mesma prova é avaliado química e física, tá bom? Então, uma questão dessa não é uma questão fácil, porque exige gasto de tempo e exige avaliação, e um conhecimento mais aprofundado até. Então, essa aqui é uma questão difícil. Prof, ia precisar fazer tudo? Ia. A gente precisou fazer para comparar, tá bom? Então, vamos na prova dar prioridade para algumas coisas. Anotado? Vocês já sabiam disso, né, gente? Vocês sabem que o Enem não é por ponto, né? Por quantas questões a gente fez. Não vou nem discutir isso, porque eu acho que é irrelevante para a aula de hoje. Vocês devem estar macaco velho já de prova, né? Se não sabiam também, não, já deixei aí a dica, tá? Vai lá, próximo. Vou passar aqui, ó. Vou parar nas próximas questões, que são questões de biotecnologia, tá bom? Então vai lá para a questão número 16. Abre aí a apostila na questão número 16, tá? Seguinte, a questão número 16 fala assim, ó. Peguei uma célula em 1, cultivei essa célula numa placa de Petri. Depois, pego um vírus. Como é que tu sabe que isso é vírus? Pô, gente, vocês estão há um ano estudando, vocês não conseguem bater o olho e ver que isso aqui é um vírus? Né? Tá bom. Eu tirei célula de alguém, aí apareceu um bicho estranho. Ah, não sei o que é vírus, professor. Tá bom, é um bicho estranho, então. Apareceu um bicho estranho que eu jogo, né, nas células de novo, então em 3, e devolvo para o ser humano. Então eu retirei células, fiz alguma coisa com um bicho estranho e devolvi. Que processo é esse? Olha só. O processo que ele falou é coleta e cultivo in vitro de células do paciente. Aí ele faz o que no 2, ó? Transdução com vetor carregando gene terapêutico. Eu estou adicionando gene, eu estou editando um gene, talvez. É uma terapia para correção de genes. Gente, se é uma terapia para correção de genes, ele vai te perguntar, esse processo vai se chamar o quê, então? Terapia gênica. Prof, é isso? Não é pegadinha? Cara, o Enem não é uma prova de pegadinha. O Enem, em geral, não é uma prova de pegadinha. Ele é uma prova que vai te colocar duas possíveis alternativas muito parecidas. E talvez alguma, e a parte de uma esteja, inclusive, certa. Tá bom? Mas não é a resposta que responde a pergunta. Ou, né, não está de acordo com o que foi citado no texto. Isso pode acontecer. Mas questões dessa, tu não bate cabeça. É ler e responder, tá? Então, é uma técnica que tu usa para editar gene, ó. Tem um gene terapêutico. Qual é a técnica? Terapia gênica. Bacana? Tranquilo até aí? De boas, né, gente? Então não vão para a prova com medo, não, tá? Não chegarem lá e ver assim, meu Deus, parece muito óbvio. Bacana. Provavelmente é isso mesmo, cara. É só tu ler, tá bom? É só tu ler. Vai lá. Essa 17 não vou fazer também. Bora fazer a questão de número 19.
Questão de número 19, fala bem assim pra gente, ó. Determinadas sequências de DNA presentes no material genético variam entre os indivíduos. A análise dessa variação possibilita, por exemplo, a identificação dos pais biológicos de uma criança. Considere os esquemas do sequenciamento de trechos de DNA separados por gel de eletroforese. Tá bom. Então, essa técnica para eu comparar DNAs é chamada de DNA fingerprint. É como se fosse a nossa impressão digital, genética. Tá bom? Então, DNA fingerprint. Beleza. Nessa técnica, eu faço esses padrões de bandas. E como que eu crio esses padrões de banda? Ó? Como é que eu crio essas bandinhas assim? Eu deixo o DNA correr por uma placa que tem um gel. E aí o DNA é atraído pelas cargas de um polo oposto que eu tenho. E aí, à medida que ele vai sendo atraído pela carga, ele vai deixando esse padrão de banda. E esses padrões de banda a gente usa, né, para criar essas análises, tá bom? Então, essa técnica é uma técnica utilizada chamada de técnica de DNA fingerprint. Eu faço o DNA correr por um gel, né? E essa técnica de fazer moléculas correrem por gel é uma eletroforese. Posso fazer para DNA, posso fazer para proteína também. Bacana. Aí ele fala assim, ó, com base nos sequenciamentos, o filho biológico dessa mãe com pai diferente do apresentado, então ele está procurando um filho, ó, biológico da mãe, então que tenha características da mãe, mas que seja de um pai diferente. Rapaz, né? Tem que achar alguém que não é filho desse pai aí, ou seja, que não tenha o padrão do pai. Entenderam o que ele está procurando? De novo, ele não quer desse pai, ele está querendo que seja de outro. Beleza? Tranquilo até aí? Tá bom. Então bora lá. Sabendo desse ponto agora pra gente, que a gente quer de um pai diferente, né? Bora ver. Olha só. O filho 1, eu vou olhar só pro pai, ó. O filho 1 bate a primeira, bate a segunda banda. É provável que seja filho desse pai? É. Provável, muito provável. Professor, mas faltou essa aqui, ó. Ele não tem. Gente, ninguém é 100% igual ao seu pai, pelo amor de Deus. A gente é, em média, 50%, né, adquirido material dos pais, do nosso pai ou da nossa mãe, tá? Então nunca vai bater 100% as bandas. Bora lá. O 1 pode ser, né? Bora ver o 2. Ó, vou seguir padrão de banda. Ausente. Padrão de banda, ausente. Padrão de banda, ausente. Padrão de banda, ausente. O moleque 2 não tem nenhum padrão de banda igual o do pai que está citado aí no texto. Se ele não tem nada desse pai, é porque esse cara não é pai dele, pô. Então, quem que não é filho desse pai, que é o que ele quer? O 2. Resposta, letra B. Tranquilo? Deu para entender? Eu acho que essa é muito fácil. Professor, é só eu ficar passando a linhazinha para comparar as bandas? É só isso, cara. É só isso, tá bom? Só tu ficar comparando. Alguém tem alguma dúvida? Faz a 21 para mim. Vocês já fizeram a 21? Alguém já fez a 21 alguma vez? Essa não? Essa envolve cálculo, tá? Isso envolve cálculo. Então arruma aí. Bora lá.
Seguinte, deu um tempo para te ler, né? Deu tempo para te pensar, pensou com carinho, aí vai lá. Em um filme de ficção científica, um cientista resolveu criar animais que fossem metade espécie A e metade espécie B. Por exemplo, um crocopato, metade crocodilo, metade pato. Um chimpanzé, metade chimpanzé e metade elefante. Cada um desses animais criados em laboratório seria uma quimera, um híbrido, um animal resultante da fusão de duas espécies diferentes. Nesse filme, o cientista tinha 20 espécies com as quais trabalhar. E seu objetivo era que todas as quimeras possíveis, né, fossem feitas a partir dessas combinações de duas espécies. A figura ilustra combinações que o cientista deseja fazer. Galera, combinação é coisa de matemática, tá bom? Mas bora lá. Na vida real, ainda que com grandes limitações, os cientistas já são capazes de criar organismos que expressam características fenotípicas de interesse. O tempo necessário que o cientista do filme levaria para produzir todas as suas combinações quiméricas teria que produzir uma quimera por dia. Tá? Então, todo dia era uma quimera. Quantas quimeras são possíveis, então? Quanto tempo iria levar para produzir o máximo de quimeras? Né? Então, o total de quimeras é o máximo de dia, porque é uma por dia. Captaram? Então, ó, é uma quimera por dia que ele faz. Se eu souber quantas quimeras são possíveis de serem feitas, aí eu vou ter o total de dias. Até aqui, tranquilo? Sim ou não? Só para a gente entender o cálculo. Eu não sou professor de matemática, cara. Eu não sei explicar direito matemática, mas esse é o raciocínio. Mas bora lá. Vai lá. Então, eu vou fazer uma combinação de 20, né? Arranjadas de 2 em 2. Tudo bem? Eu não lembro como é que é essa fórmula. Eu acho que é assim, ó. Não lembro quais são as representações de letras, mas é n fatorial sobre p fatorial n menos p. Beleza? Então, bora lá. Ó. Isso aqui é da minha época do meu ensino médio, meu amigo. 20 fatorial sobre, né? O que eu tenho aqui, que seria o 2, que é o p, ó. 2 fatorial. E aí ficar 20 menos 2, que vai dar 18 fatorial. Tá bom? Aí vai lá. 20 fatorial é a mesma coisa que 20 fatorial vezes 19. Opa, perdão. 20, perdão. O fatorial é uma multiplicação de sequência, né? Desculpa. 20 vezes 19 vezes 18, aí ia ficar 17, assim ia seguindo. Então, vou botar 18 fatorial aqui, ó. Pá, né? Dividido por 2 vezes 18 fatorial. Vou cancelar 18 fatorial com 18 fatorial. Vai ficar 20 vezes 19. Calcula aí para mim quanto é que é isso. 20 vezes 19. Vai ficar aqui em cima, ó. 20 vezes 19. Dividido por 2, tá? Vou trazer para cá isso aqui, ó. Calcula aí para mim. Calcula que o prof é ruim, cara. Eu não fiz o gabarito dessa lista, tá? Tá no final, mas eu não fiz essas questões. A gente está comentando aqui. Em tempo real, de 380 dividido por 2, vai dar 190. Letra B e letra D. Tranquilo? Bora lá. Então, gasto de 190 dias. São 190 quimeras possíveis, 190 dias. Ei, ele corrigiu alguma coisa no DNA? Não. Ele não corrigiu nada no DNA. Então, não é terapia gênica. Ele misturou DNAs. Para misturar DNAs, a gente chama isso de transgenia. Quando uma espécie recebe DNA de outra, essa espécie é uma transgênica, gente. Resposta para a gente, portanto, vai ser letra B de bola. Gostaram do Paulo ensinando matemática? Foi péssimo, né? Mas eu acho que deu para entender. Tá bom? Joinha, joinha, joinha. Joinha de boas. Fiquei nervoso, ó. Porque eu tô vermelho aqui, ó. Bacana, 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 bacana. Galera, não vai confundir transgênico com geneticamente modificado. Todo ser que teve seu DNA modificado é um organismo geneticamente modificado. Então, transgênico é um organismo geneticamente modificado. Só que para ser transgênico, o tipo de modificação que eu tenho é receber DNA de uma outra espécie. Tudo bem? Então,
todo transgênico é um organismo geneticamente modificado, mas nem todo organismo geneticamente modificado é um transgênico. Beleza? Bora fazer a 23 agora. Vai embora não. 23. 23 fala assim pra gente. Os búfalos são animais considerados rústicos pelos criadores e, por isso, são deixados no campo sem controle reprodutivo. Por causa desse tipo de criação, a consanguinidade favorecida, proporcionando o aparecimento de enfermidades como o albinismo, defeitos cardíacos, entre outros. Separar os animais dessa forma adequada, de forma adequada, minimizaria a ocorrência desses probleminhas, né? Qual procedimento biotecnológico prévio é recomendado nessa situação? Então, olha, eu sei que existem, então, problemas familiares, problemas genéticos ali, né? E aí eu estou a fim de evitar isso. Para evitar, eu preciso saber quem tem a doença. E para saber quem tem a doença, eu preciso estudar o DNA. Ou seja, eu preciso fazer um mapeamento genético. Mapeamento genético, tá? É a análise do DNA a fim de eu tentar encontrar possíveis problemas. E se eu encontrar algum problema, qual é a outra técnica que eu posso usar? Professor, eu descobri que a minha família tem uma história de câncer de próstata. E, né, eu descobri também que tem o risco da minha filha desenvolver nanismo e ter outras doenças aí. Isso porque eu mapeei o meu gene. Eu não quero que minha filha tenha isso. Então, o que eu posso fazer? Localizar os genes defeituosos e fazer uma terapia gênica, tá bom? Então, mapeamento genético passa justamente pela análise do DNA, identifica os erros, e aí eu posso fazer uma terapia gênica. Mas a resposta dessa, o que cabe nesse ponto aqui, né? O que responde à pergunta é mapeamento genético, tá? Então, procedimento biotecnológico prévio, né? O que eu vou fazer antes para evitar que isso aconteça é identificar se eles são doentes. Bacana? Resposta para a gente, portanto, letra E. Prof, tem terapia gênica? Sim, mas ele perguntou o procedimento prévio. Lembra que não é nem tu responde que é perguntado. Beleza? 23, letra E. Tá respondido? Não, ninguém respondeu. Ah, vou seguir minha vida. Vai, pronto. Ando devagar porque já tive pressa. Leva esse sorriso porque já chorei demais. Não vou responder essas aqui. Vou responder essa aqui. Bora lá. Questão número 32 vai falar assim pra gente, ó. Na questão 32, a gente vai fazer assim, ó. A reação em cadeia da polimerase, de novo polimerase, questão do Enem, já caiu mais de uma vez, então guarda as informações. É uma técnica de biologia molecular que permite replicação in vitro do DNA de forma rápida. Essa técnica surgiu na década de 80 e permitiu avanços científicos de todas as áreas de investigação genômica. A dupla hélice é estabilizada por ligações de hidrogênio. Duas entre a base adenina e timina, então tem duas, né, ligações de hidrogênio entre timina e adenina, e três entre guanina e citosina. Inicialmente, para que o DNA possa ser replicado, a dupla hélice precisa ser totalmente desnaturada. Lembra que a gente falou isso? Que para iniciar o processo da replicação, eu separo as fitas. Nesse processo de separação das fitas, né, ocorre, então, o aumento da temperatura que vai induzir a quebra das pontes de hidrogênio. Qual dos segmentos de DNA será o primeiro a desnaturar totalmente durante o aumento da temperatura da reação da PCR? E. Entre adenina e timina, eu tenho duas ligações. Entre guanina e citosina, eu tenho três ligações. Quem que vocês acham que é mais fácil de quebrar? Ligação entre adenina e timina ou entre guanina e citosina? Professor, é mais fácil quebrar onde tem duas do que onde tem três, não é verdade? Essa é a lógica. Então, tu vai procurar onde tem mais adenina e timina. Que no caso, onde tem mais adenina e timina, seria a letra C, ó. Aqui tem muita guanina e citosina, ó. Muita guanina e citosina, ó.
Aqui na letra C tem mais adenina e timina e, portanto, quebra mais rápido. Resposta dessa, portanto, letra C de citosina. Captaram a mensagem? Sim. Bacana, 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 bacana. Deixa eu ver aqui. Tá. Vai para 36 agora. Olha 36 agora comigo. Rapidão. Não vai embora não, vai embora não, vai embora não, vai embora não. Vou já terminar, prometo, prometo que não vai ser tão longo. Eu sei que vocês cansam muito de aula online. 36. Uma cozinheira colocou sal e mais no, uma cozinheira colocou sal a mais no feijão que estava cozinhando, né? Então ela colocou sal pra caramba. Para solucionar o problema, ela acrescentou batatas cruas e sem tempero dentro da panela. Quando terminou de cozinhá-lo, as batatas estavam salgadas, porque absorveram parte do caldo com excesso de sal. Finalmente, ela adicionou água para completar o caldo de feijão. O sal absorvido pelas batatas foi absorvido por... Galera, as coisas, quando a gente fala de transporte, podem seguir um processo passivo ou um processo ativo. No processo ativo, eu sempre vou de onde eu tenho maior quantidade de uma substância para onde eu tenho menor quantidade. Processo natural, espontâneo. E no ativo eu jogo de onde tem menos para onde tem mais. Raciocina o que a questão falou para ti. A questão falou que a água estava salgada e a batata foi colocada lá. Isso aqui é uma batata, para quem não entendeu. Então, na água tem muito sal, tem mais sal. E na batata tem menos sal. O que acontece com o sal? Vai em direção à batata. Então a batata absorve o sal. Tudo bem até aí? E se eu fosse avaliar o movimento da água, não estou fazendo isso agora, mas se eu estivesse falando da água, se aqui tem mais sal, tem muito soluto, então vai ter menos solvente, vai ter menos água. Então aqui teria mais água. A água sairia da minha batata, tá bom? Então a batata absorve sal e a água acaba saindo, né? A gente tem uma solução, então, que é hipertônica e a batata que é hipotônica. A água sempre vai do hipo para o hiper. E o sal do hiper para o hipo, tá? Então a água do hipo para o hiper, porque a água é solvente, e o sal, que é soluto, do hiper para o hipo. Bacana. Eu falo assim pra gente, então. O sal, não é a água, é o sal, foi absorvido por conta de quê, então? O sal foi absorvido, né, por um processo passivo. E os processos passivos vão ser 3. Quais são eles, então? Difusão simples, passagem pela membrana. Difusão facilitada, passagem com a ajuda de proteínas. E osmose. Só que a osmose envolve água. A água sempre do hipo para o hiper, né? Lembra da dica. Tá bom? Então, quem que tem aqui, ó? Difusão. Porque o transporte correu a favor do gradiente de concentração. Foi de onde tinha mais sal para onde tinha o quê? Menos sal. Tranquilo? Resposta da 36, letra E de elefante. Beleza? Tranquilo? Olha a questão 44, então. A gente vai encerrar a nossa aula de hoje na 44. Amanhã eu vou começar a fazer as Bio 2 com vocês e a gente segue com Bio 3, tá bom? Para o Rafael concluir a gravação deles. Então fica muito cansativo a gente falar de muitos assuntos também, tá? Beleza? Senão ficar que nem eu. Ó, minhas olheiras aqui. Depois desse ano vai todo mundo ganhar consulta grátis para fazer botox preventivo e preenchimento de olheiras, tá bom? A gente vai ganhar. Eu já pedi do Cuca para o Cuca patrocinar para todos os seus alunos. Tá bom? Então, é isso. Brincadeira, gente. Já pensou? 44. 44 é o seguinte. A figura a seguir representa 3 células vegetais foram imersas em soluções salinas, diferentes concentrações, analisadas ao microscópio. Percebe que a 1 está meio que normal, né? A 2 está inchada e a 3 está secando. Analisando essas figuras, o estudante concluiu que as células vegetais 1, 2 e 3
respectivamente, flácida, estado normal, túrgida e plasmolizada, estão representados aqui em 1, 2 e 3, tá bom? Então, bora lá. 1 é o normal, 2 está túrgida, está inchada, e 3 está plasmolizada, ficou seca. A gente falou que a água, quando fala de água em específico, a gente fala de osmose. E na osmose, a água sempre vai de onde para onde, doutores? Do hipo para o hiper, né? Então, raciocina aqui comigo, ó. Essa célula está normal. A quantidade de água que entrou é igual à quantidade de água que saiu. Ambiente isotônico. Aqui, ela está inchando, sinal que a água está entrando. Se a água está entrando, a água sempre vai do hipo em direção ao hiper. A água vai do hipo para o hiper. A solução é hipotônica, célula hipertônica. Aqui está secando, sinal que a água está saindo. A água vai do hipo para o hiper. Solução, portanto, é hipertônica. Aí ele fala, então, analisando, né, essas situações aqui representadas na questão 44. A célula 1 foi imersa em solução hipertônica? Falso. Isotônica. Na 44, letra B, fala assim pra gente. A célula 2 foi imersa numa solução hipotônica. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Resposta pra gente é essa. Letra B, de bolinha. Tranquilo? Conseguem fazer isso? Sim? Galera, a partir da questão número 49, a gente tem respiração celular. Vou deixar vocês com essa lista. E aí, terça-feira, que é amanhã, no caso, a gente vai se reunir. Beleza? A gente vai continuar a lista a partir da questão 49. E aí eu vou enviar uma outra lista para vocês com questões de Biologia 3. Se por alguma razão a gente não conseguir fazer a lista de Biologia 3, por conta, né, de estar preso na Biologia 2 ainda, a Biologia 2 quase não aparece no vestibular, mas por conta, né, disso, aí a gente ganha uma aula a mais, tá bom? Senão a gente consegue resolver Bio 2 e Bio 3 amanhã tudo junto, já que Bio 2 é menor. Prof, por que o senhor gastou tanto tempo na Biologia 1? Porque na Bio 1 aparecem essas questões de bioquímica, que são misturadas aos conteúdos de química, aparecem as questões de biotecnologia e aparecem as questões de citologia, que são assuntos recorrentes. De Biologia 2, a gente tem fisiologia, que quase não aparecem questões no geral, e tem as questões de genética, que é uma, geralmente, tá? Então, a gente vai gastar menos tempo, beleza? Então, amanhã a gente faz Bio 2 e faz Bio 3, nossa programação. De novo, se não der tempo, a gente ganha uma terceira aula, além da aula do Rafael. Beleza? Podemos organizar assim, então? Essa aula ela foi gravada. Vou mandar o link depois para todo mundo.